Então, meus amores, na aula de hoje nós vamos relembrar a classe gramatical artigo. Está no capítulo 16, livro 3. Nós falamos sobre esse assunto na aula passada. Lembrando que são 10, teoricamente, as classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ao longo do ano, nós vimos algumas dessas classes gramaticais. Nós falamos sobre o substantivo, o adjetivo, falamos também sobre pronome, verbo, advérbio, um pouco sobre preposição e interjeição. Não dá para fazer isso não. Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos rever o conteúdo artigo que está no capítulo 16, livro 3. Lembrando que o artigo é uma classe gramatical e dentro dessas classes gramaticais nós temos 10. Nós temos o substantivo, o artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas delas nós vimos ao longo do ano. Você se lembra? Nós falamos ao longo do ano sobre substantivo, falamos sobre o adjetivo, sobre pronome, abordamos o verbo, o advérbio, falamos um pouco de preposição e da interjeição. E agora vamos falar do artigo. Joinha? Mas o que é um artigo? O artigo é aquela palavra que ela é variável, ou seja, eu posso colocar no plural, no singular, no masculino, no feminino, e que ela está sempre antes do substantivo, ela antecede o substantivo. Para fazer o quê? Para definir ou indefinir esse substantivo. Vocês já sabem quais são os artigos, né? O, a, os, as, uma, uns, umas. Eles são classificados como artigos definidos e artigos indefinidos. Mas por que eles são classificados dessa maneira? Porque o artigo definido, como o nome diz, ele especifica, ele define o substantivo. Então, quando eu digo o quadrinista, esse o, ele traz essa ideia de especificar, de mostrar algo que já foi conhecido. Dentro de um texto, por exemplo, que já foi citado, que já foi iniciado anteriormente. Já o artigo indefinido,
ele tem um sentido mais genérico, ele significa qualquer. E dentro de um texto, aquele substantivo foi citado pela primeira vez. Vamos ver aqui no texto, um trecho do texto Inari, a Menina de 5 Tranças, que é o livro que vocês estão lendo. Observem. Era uma vez uma menina que tinha 5 tranças, lindas, e se chamava Inari. Ela gostava muito de passear perto da sua aldeia, ver o campo, ouvir os passarinhos e sentar-se junto à margem do rio. Você consegue perceber quais são os artigos definidos e indefinidos que contém nesse trecho? Conseguiu achar? Então você acertou se você disse que o que antecede a palavra campo, é um artigo. Se você disse que os também é um artigo, você acertou. O a, que está antes de menina, também é um artigo. Esses 3 primeiros são artigos definidos, mas há no texto também artigos indefinidos. Quais serão eles? É isso mesmo, o uma, que antecede a palavra vez, e o uma, que antecede a palavra menina. Então, estão aí marcados os artigos que contém neste trecho. Beleza? Agora, na página 373, traz aí uma curiosidade. Um artigo, ele pode se unir também a uma preposição, e a partir dessa união, dessa junção, formar uma outra palavra. Mas não é qualquer preposição. Somente as preposições a, de, em e por, que arcaicamente era conhecida como per, se unem aos artigos definidos e aí formam outras palavras. Vamos ver, por exemplo, o de, quando se une ao artigo a, ele forma a palavra dá. Se eu tenho a preposição em se unindo ao artigo definido as, eu tenho a palavra nas. Eu posso ter também a preposição a se unindo ao artigo a. E aí eu tenho o a com sinal indicativo da crase. Posso ter também a preposição que hoje é por, mas que no passado já foi per, se unindo ao artigo definido os. E aí eu tenho a palavra pelos. Esse quadro está na sua apostila, na página 373. É só você fazer o cruzamento da coluna com a linha que você perceberá quais são as novas palavras formadas a partir dessa junção. Pode também a preposição em e a preposição de se unirem ao aos artigos indefinidos e aí, da mesma forma, formarem novas palavras. Observe que um em mais uns forma a palavra nuns. O de mais uma forma a palavra duma. E assim sucessivamente. Temos agora mais um trecho do livro Inari, a Menina de 5 Tranças. E a sua tarefa é descobrir onde estão as palavras que se uniram, tanto a preposição quanto o artigo, seja definido ou indefinido, para formar novas palavras. Vamos lá? Então, certa tarde, já o sol se punha. Inari ouviu um barulho. Não eram os peixes a saltar na água, não era o cágado, que às vezes lhe fazia companhia, nem era um passarinho verde. Do capim alto saiu um homem muito pequenino, com um sorriso muito grande. E, embora ele não fosse do tamanho dos homens da aldeia de Inari, ela não se assustou. O homem muito pequenino andava devagarinho e devagarinho se aproximou. E aí, deu tempo para vocês descobrirem quais foram as palavras que tiveram a junção de uma preposição com um artigo? É isso mesmo, aqui na segunda linha nós temos um a junção de em mais a. Temos também, mais abaixo, a junção de um a mais as, trazendo aí
o sinal indicativo da crase. Tem mais alguma? Vocês perceberam? Olha, o dois homens, o de mais o os. E eu tenho mais alguma? Tenho o das aqui, ó, de mais as, que traz a palavra das. Vocês conseguiram encontrar mais uma? Não, só temos essa mesmo. Essas, ok? Então, quando eu tenho a junção de uma preposição com um artigo, eu formo uma nova palavra. Joinha? Então, meus amores, a aula de hoje termina por aqui, tá? Um beijo grande no coração de vocês e a gente se encontra na live. Tchau!